No primeiro ano, é em torno de 49%, no segundo, 56%, e no terceiro, aproximadamente 60%, né? Já vão morrendo. E de cada 100 empresas, a cada 5 anos, só sobrevivem 5. O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Brasil foi criado para apoiar as micro e pequenas empresas em nosso país. Hoje a micro e pequena empresa ela representa 98% dos empreendimentos e representa 60% da força de trabalho. Então a pequena empresa tem maior número e ela também emprega uma quantidade significativa de pessoas, né? Visto que o emprego formal ele está a cada dia diminuindo, né, em nosso país. E aí surge essa necessidade de apoiar pequenos negócios para fomentar a economia nacional. Ele tem como diretriz, né, uma das diretrizes é o fomento e a inovação, a capacitação e formar uma cultura, um ambiente favorável para que os pequenos negócios eles possam crescer e também propiciar políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Hoje a dificuldade em abrir uma empresa é a própria carga tributária, que ainda é um pouco alta, né? A dificuldade também de conseguir crédito e a concorrência, principalmente a concorrência informal. A gente tem hoje em torno de 5 milhões de empresas no Brasil, legalizadas, formalizadas, e a estimativa é que esse número chegue a quase 17 milhões de empresas informais. E que são empresas que não pagam impostos, não pagam encargos sociais, né, dos funcionários. Isso acaba interferindo na mortalidade dos pequenos empresários. Dificuldade de acesso ao crédito para quem está começando também é um pouco complicada. A carga tributária para contratação de pessoal é alta, né? No Brasil é uma das mais altas do mundo. Agora, as causas da mortalidade das empresas brasileiras, elas estão ligadas principalmente à falta de um gerenciamento eficaz, que está ligado à falta de planejamento no início do negócio. Os empresários têm uma característica de abrir o negócio e depois ver como é que vai ser. Então, o Sebrae, justamente a gente procura estabelecer a mudança de cultura, que é fazer uma orientação, e a gente tem vários casos de consultoria de plano de negócio em que ao final da consultoria a pessoa decide não abrir. Ou seja, ela, né, realmente foi importante a consultoria para que ela falasse assim, não, esse tipo de negócio não é viável. Se eu tivesse investido todo o meu dinheiro na abertura sem ter feito um estudo prévio, eu teria quebrado. Ele começa, ele abre a empresa com recursos próprios e muitas vezes não faz um planejamento, e lá na frente ele tem essa dificuldade em continuar mantendo com recursos próprios, mantendo a empresa. Bom, a etapa de legalização de uma empresa, existem três esferas, né? Que é o âmbito municipal, que aí tem as suas legislações, tem a legislação estadual e a federal. E aí você tem os tributos, porque o ICMS está ligado ao governo estadual. Então uma pessoa que vende doce, um restaurante que vende comida, ele vai pagar ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Ou você tem um prestador de serviço, por exemplo, um curso de informática, uma lan house que presta serviço, então ela vai pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o Imposto Federal. A burocracia ainda é bem grande, é um fator impeditivo para a criação de novos negócios. Que aí no caso da micro e pequena empresa existe o super simples, que ele paga um percentual. Aquele percentual ele está pagando vários encargos de uma forma só. Então, em Petrópolis você já consegue montar uma empresa, legalizar pela internet. Algumas cidades no Brasil já tem isso, mas no Rio de Janeiro grande parte não, você ainda tem que recorrer aos órgãos. Em alguns estados também o regime simplificado de ICMS e agora o EI, que é o empreendedor individual, em que algumas atividades elas podem ser formalizadas, ter o seu CNPJ, e essas atividades elas podem ter um faturamento, né, uma emissão de nota fiscal de até R$36 mil ao ano. São R$3.000 ao mês. E pessoas que têm empresa e montam um negócio chegam a 15% do total.
que a maior parte mesmo, 45% são desempregados, pessoas que ficaram desempregadas. E tem outros também, desejo de ter um negócio próprio, diriam 8% mais ou menos. Um empreendedor por necessidade, que ele ficou desempregado, ele já tem mais de 40 ou 45 anos, então é difícil ter uma recolocação no mercado de trabalho, se vê assim sem novas chances, e ele decide abrir um próprio negócio porque ele precisa sobreviver. Em torno de 25% são jovens, na faixa etária de 25 a 40 anos, que estão empreendendo mais, que a gente também está vendo a mulher mais ativa, né? A brasileira é a 6ª ou 8ª mulher empreendedora, né, no mundo, porque as mulheres estão cada vez mais entrando nesse mercado de trabalho voltado para o empreendedorismo. Então eles procuram o Sebrae para identificação de demanda, identificação de negócio. O Sebrae fornece presta toda a informação, inclusive a consultoria, que é para a realização do plano de negócios, justamente para evitar, né, com que ele quebre mais adiante. Em geral, o Sebrae Nacional ele abre um edital voltado para a empresa para fomentar tecnologia, e as empresas apresentam os projetos, né, e recebem um determinado recurso para executar aquelas ações nos seus estados. E a gente tem alguns cursos que são gratuitos, feitos pela internet, onde a gente destaca o Iniciando Pequeno Grande Negócio. A gente já teve mais de 600 mil alunos, uma taxa de evasão que não chega a 5%. E quando a pessoa faz o Iniciando Pequeno Grande Negócio, ela elabora seu plano de negócio. Ao final do curso, ela vai clicar no botãozinho da impressora e já vai sair com o seu plano de negócio pronto. E muitas vezes ele percebe que não é hora, ou não é o momento, ou não é o tipo de negócio que deve ser feito. Outro programa que é importante, que é um programa internacional, que é o Empretec, um seminário que tem a duração de 6 dias, e ele é totalmente voltado para estimular os 10 comportamentos e as características empreendedoras. Ele é estimulado a trabalhar a liderança, a busca de oportunidade, a persistência, a busca pela qualidade e a eficiência. O empresário que participou do Empretec, as empresas têm uma taxa de mortalidade muito menor do que as empresas que não participaram. O Sebrae participou do Bota Pra Fazer, que foi um movimento internacional, com ações ligadas ao desenvolvimento e ao fomento do empreendedorismo, porque a gente está muito preocupado com a mudança cultural. Que é o Bota Pra Fazer, a gente participou com palestras, com cursos, com seminários e consultorias em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente atingiu mais de 2.000 pessoas nesse período da Semana Mundial do Empreendedorismo. Que é importante elas buscarem oportunidade, elas começarem a pensar em inovar no seu ambiente, né, através do desenvolvimento de negócios próprios, seja como atividade autônoma, salão de cabeleireiro, até a padaria. Tem muita gente que trabalha em casa, né, também é uma mudança de cultura. As pessoas precisam sobreviver àquele empreendedorismo por necessidade. E aí fazer com que essa informação as pessoas tenham mais acesso também. Muitas vezes as pessoas empreendem e não se capacitam por falta de informação. Então a gente tem, o Sebrae desenvolve o programa de formação de jovens empreendedores para o ensino fundamental e o ensino médio. E esse programa ele visa justamente despertar uma consciência nos alunos de 7 a 17 anos a pensar de uma forma empreendedora. Em muitos municípios, as crianças, elas hoje já pensam em crescer e fazer um concurso público para trabalhar na prefeitura. Então, a prefeitura é um grande empregador. E fazer com que haja uma mudança de cultura. Elas comecem a perceber que no município existem oportunidades, existem ainda mercados que não foram atendidos, e através de ferramentas, de jogos lúdicos também, a gente trabalha com exercício para despertar esses comportamentos empreendedores e associando isso ao currículo escolar. Por exemplo, um aluno de 2º ano, ele monta uma lojinha de bala. No 3º ano, ele trabalha com material reciclado. No 4º ano, ele monta uma locadora de gibi. Quanto custa uma bala no camelô da esquina?
quanto custa uma bala na casinha do seu José, que vende aquele doce caseiro. E aí ele vai montando o negócio, ele faz a pesquisa de preço, ele faz a pesquisa de concorrente, então ele começa a trabalhar o local também, ele é induzido a trabalhar, a fomentar, né, o empreendedorismo trabalhando características empreendedoras, que é trabalhar em grupo, desenvolver a liderança, saber atender um cliente, isso tudo ainda no ensino fundamental. No 5º ano eles montam eles elaboram um relógio, eles fabricam um relógio, eles já estão associando o conceito de geometria, né? O 6º eles trabalham com estamparia e durante o programa de formação de jovens empreendedores também é trabalhada a questão de lidar com o dinheiro, né? A questão da poupança, da importância de poupar, de investir. E aí já no ensino superior a gente tem o desafio Sebrae, que é hoje o maior jogo de negócios virtual do mundo, já participaram mais de 500 mil alunos só do ensino superior e também visa o quê? Fazer com que o aluno pense em empreender durante a faculdade. E a gente até brinca que durante a faculdade o aluno ele não é estagiário, ele é o patrão. Então ele aprende a contratar, ele aprende a demitir, ele aprende a pensar em responsabilidade social, porque ele vai associar a empresa dele em algum projeto ligado ao desenvolvimento da comunidade. De acordo com a pesquisa, o brasileiro está entre os 15 maiores empreendedores mundiais, mas o empreendedorismo nosso ainda tem uma característica do empreendedor por necessidade. Então, com o estabelecimento do programa de jovens empreendedores, a gente justamente visa fazer com que haja uma mudança de cultura para que as crianças já cresçam assim, com essa informação de que há outra possibilidade também, não só de arrumar um emprego ou de fazer um concurso público, mas que ele é o agente de mudança e que é muito importante essa mudança dele na comunidade, né, na instituição onde ele está estudando e no município.